Olá, hoje vamos mergulhar de cabeça numa pergunta que está tirando o sono de muito economista e investidor por aí. Será que o dólar americano está mesmo perdendo o seu posto de rei? Vamos olhar para os números e para o que está acontecendo, para entender essa história a fundo. E para começar, vamos direto a um número que, olha, impressiona. No primeiro semestre de 2025, o dólar teve o seu pior resultado em mais de 50 anos. E estamos falando de uma queda de 11% na sua força contra outras moedas importantes. Agora, uma queda assim sozinha até poderia acontecer, mas o momento em que ela acontece é que faz toda a diferença e levanta um monte de perguntas. E é isso que nos traz a grande questão, né? A pergunta de US$ 1 milhão, literalmente. Será que estamos vendo o começo do fim da era do dólar? O fim daquele longo reinado como a moeda mais poderosa do planeta? Então vamos lá entender isso melhor. Essa queda do dólar não é um fato isolado, sabe? Ela está acontecendo ao mesmo tempo que um monte de outras coisas, e é essa combinação que está gerando um debate super intenso sobre a estabilidade e o futuro do dólar. Para a gente entender o peso disso tudo, é fundamental lembrar o que significa ser uma moeda de reserva global. Basicamente, é a moeda em que o mundo inteiro confia para fazer negócios, para guardar dinheiro, para tudo. E o dólar virou essa moeda lá depois da Segunda Guerra Mundial, com o famoso Acordo de Bretton Woods. Desde então, ele é tipo a base de todo o sistema financeiro. Certo, agora vamos sair da teoria e olhar para os fatos, para os números. Existem vários sinais, vários indicadores que mostram que uma mudança, ainda que lenta, está acontecendo de forma bem consistente no cenário mundial. Olha só que interessante essa tendência. Sim, o dólar ainda é o maioral, com 57% das reservas dos bancos centrais do mundo. Mas esse número já foi de mais de 70% lá no comecinho dos anos 2000. Ou seja, é uma queda devagar, mas que não para. Isso mostra que os países estão começando a, diversificar, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso aqui nos leva a outro ponto-chave, a confiança. Os títulos do Tesouro Americano sempre foram tipo o porto seguro do mundo, o investimento mais confiável que existia. Só que olha essa queda. A fatia que pertencia a estrangeiros despencou de mais de 50% antes da crise de 2008 para só 30% hoje. É um sinal claríssimo de que os investidores estão procurando outras opções, outros lugares para proteger o seu dinheiro. E não para por aí. Até no mercado de commodities como o petróleo, onde o dólar sempre foi rei, a coisa está mudando. Por causa das sanções, países como a Rússia estão negociando direto em outras moedas com parceiros como a China e a Índia. Basicamente, eles estão criando um caminho por fora, contornando o sistema do dólar. Mas veja bem, não é só uma questão de mercado, de números frios. O que a gente vai ver agora é que existem forças políticas bem ativas, países se mexendo para construir um mundo que dependa menos do dólar. Então a pergunta é, por que essa desconfiança está crescendo? Bom, primeiro, o uso do dólar como uma arma política. Quando os Estados Unidos aplicam sanções, outros países ficam com medo de repente, serem cortados do sistema financeiro. Segundo, as políticas de tarifas imprevisíveis, como as do governo Trump, criam muita instabilidade. E para completar, tem a dívida americana, que já passa de 123% do PIB. Isso faz muita gente se perguntar se a casa está em ordem a longo prazo. E nesse cenário todo, quem aparece liderando esse movimento? O grupo dos BRICS, que agora está maior. Eles são a principal força política que fala abertamente em desdolarização. O argumento deles é simples: depender de uma só moeda deixa todo o resto do mundo muito vulnerável. E essa frase do presidente brasileiro, Lula da Silva, resume perfeitamente o espírito da coisa. É um questionamento direto, na veia, sobre como o sistema funciona. É como se ele dissesse: quem decidiu isso? Porque tem que ser assim. Isso mostra que a vontade de mudar é política e é forte. Mas agora a história ganha um toque inesperado, quase uma reviravolta de filme. E se eu disser que parte dessa pressão contra o dólar vem de dentro dos próprios Estados Unidos? Pois é. Dentro da própria administração Trump, por exemplo, o assunto divide opiniões. De um lado, tem a ideia de que um dólar forte é sinal de poder, de America First. Mas do outro lado, existe uma outra teoria, apelidada de Acordo Mar-a-Lago, que diz justamente o contrário. Que um dólar mais fraco poderia na verdade ser bom para os Estados Unidos porque deixaria as exportações mais baratas e daria um gás na indústria do país. A lógica por trás disso, defendida por gente como o ex-assessor Stephen Milram, é a seguinte: como o mundo inteiro quer dólares, a moeda fica supervalorizada. Isso acaba tornando os produtos americanos mais caros para quem está fora e o resultado? As empresas preferem produzir em outros lugares, o que acaba custando empregos dentro dos Estados Unidos. É uma ideia bem contraintuitiva, não é? Ok, mas calma lá. Apesar de todos esses sinais de alerta, seria um grande erro sair por aí dizendo que o dólar já era.
A verdade é que existe um argumento muito, mas muito forte, que defende por que o dólar vai continuar no topo por um bom tempo. Então, por que o dólar ainda é o rei do pedaço? Bom, primeiro, o volume de negócios feitos em dólar no mundo é simplesmente gigante, não tem comparação. Segundo, e esse talvez seja o ponto principal, qual seria a alternativa? O euro tem seus próprios problemas, e a moeda chinesa, o renminbi, ainda tem um mercado muito pequeno e super controlado pelo governo. E o mais irônico de tudo, mesmo em países que falam em desdolarizar, como a própria Rússia e a China, as empresas e até os bancos estatais continuam usando o dólar pra caramba. É como diz o especialista Robert McCaley, essa história de que estamos vivendo o começo do fim do dólar é muito provavelmente um exagero. É algo prematuro. O sistema financeiro mundial tem uma inércia, uma força de hábito que é gigantesca. E assim a gente volta para o começo, mas agora com uma visão bem mais completa do tabuleiro, né? A grande dúvida que fica no ar é, essas rachaduras que estão aparecendo na base do dólar são sérias o bastante para derrubar o prédio? Ou será que a simples falta de outra opção, de um substituto à altura, vai garantir que ele continue reinando, mesmo que um pouco mais fraco? O futuro de toda a economia global pode estar na resposta a essa pergunta.